Amanheceu o terceiro dia. Os discípulos, passando pelo mesmo caminho de retorno a Jerusalém, apontam para a figueira seca que Jesus amaldiçoou no dia anterior. Jesus dá a seus discípulos uma lição simples sobre isso. Tenham fé em Deus. Em particular, diz ele, se eles tiverem uma fé inabalável, podem até tirar um monte ao mar. Agora, se os discípulos tivessem ouvidos para ouvir, eles reconheceriam que Jesus não está falando sobre poderes aparentemente mágicos que podem amaldiçoar figueiras e desmoronar montanhas. Ele está falando sobre realidades maiores do que essa. E ele conclui essa mini lição sobre mover montanhas e fé inabalável dizendo: "E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas." Marcos 11, 25. Jesus está lembrando que deixar de perdoar parece ser um obstáculo maior para a oração ser atendida do que uma montanha. Os discípulos em breve terão sua fé testada, bem como a sua capacidade de perdoar. Será que eles vão se lembrar dessa figueira seca na estrada de Betânia? Bom, ao se aproximarem de Jerusalém, os acontecimentos do dia anterior ainda ecoavam nas suas mentes. Quando Jesus entra no templo, multidões se reúnem para ouvi-lo ensinar, Lucas 21:38. E sem perder tempo, os principais sacerdotes, escribas e os anciãos judeus começam a preparar armadilhas para Jesus. E a primeira armadilha eles exigem saber: pela autoridade de quem você executou as suas ações do dia anterior? Marcos 11:28 diz. Jesus não morde a isca. Em vez disso, ele vira o jogo sobre eles com uma pergunta própria. O batismo de João era do céu ou dos homens? Se eles respondessem do céu, Jesus lhes diria: então por que vocês não acreditam naquele sobre quem ele falava? E se respondessem dos homens, iriam se indispor com as multidões que têm João em alta estima como profeta. Aí Jesus conta 3 parábolas, dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas, todas mostrando que eles continuam rebeldes, desprezando a graça, o favor de Deus e a verdade em troca do seu estilo religioso hipócrita. Mas aí vem a segunda armadilha. Os líderes tentam uma nova tática. Eles enviam os fariseus, que era uma seita judaica conhecida pelo zelo pela lei, e os herodianos, que eram os leais da dinastia de Herodes. E eles fazem uma pergunta: Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? E se ele responder sim, ele vai destruir todas as expectativas das pessoas sobre ele como o Messias que veio para derrubar o governo romano. E se ele disser não, ele pode ser preso por fomentar uma revolta. Mas Jesus habilmente evita o dilema de um e do outro. A moeda tem a imagem de César nela. Enquanto César estiver no poder, é apropriado pagar impostos a ele. E também devemos dar a Deus as coisas que são de Deus. Uma vez que nós fomos feitos à imagem de Deus, devemos tudo a Deus, toda a nossa vida, tudo o que temos e o que somos a Deus. Por isso, pague seus impostos e adore, seja fiel a Deus. Então vem a terceira armadilha. Agora, os saduceus, uma seita judaica que nega a ressurreição dos mortos no fim do tempo. Então eles tentam ridicularizar a crença de Jesus na ressurreição, fazendo uma pergunta capciosa sobre o casamento no céu. Jesus diz a eles que eles não entendem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus, pois o Senhor é um Deus dos vivos e não dos mortos. E enquanto eles ficam em silêncio, Jesus ganhava a admiração. Chega a quarta armadilha nesse dia. Agora os fariseus enviam um especialista na lei para questionar Jesus. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus resume sua resposta em uma palavra: amor. A Deus e ao próximo. Mas não o amor como o mundo oferece, e sim o amor que vem de Deus. Jesus então se volta para aqueles que estavam tentando pegá-los nas armadilhas e lhes faz algumas perguntas. Perguntou-lhes sobre o Salmo 110, versículo 1, e como que o Messias pode ser o Senhor de Davi. E o texto de Mateus registra a situação: ninguém lhe podia responder palavra alguma, nem ousou alguém a partir daquele dia lhe fazer mais perguntas. Mateus 22, 46. Jesus então lança uma longa crítica aos escribas e fariseus, pronunciando 7 ais de julgamento sobre esses hipócritas e guias cegos. Você pode conferir lá em Mateus 23, Marcos 12 e Lucas 20.
Esse ataque verbal mostra que Jesus não se conforma com religiosidade e fé vazia. O dia vai chegando ao fim. O sol começa a baixar. Jesus e os discípulos começam a voltar para Betânia. E eles paravam no Monte das Oliveiras para descansar. E ao avistar a bela imagem da cidade no pôr do sol, os discípulos ficam maravilhados com o tamanho e a grandeza dessas construções. Mas Jesus lhes diz que eles deveriam permanecer vigilantes e persistir na fé, pois chegará o dia em que não restará pedra sobre pedra. Haverá muita perseguição e sofrimento até o último dia, o dia do juízo. Por isso, a salvação não é sobre garantir os nossos desejos e ambições nesta terra, mas sobre garantir e preparar as nossas almas para outro mundo, uma nova criação construída e preservada para a nossa plena satisfação em Deus. Para viver a vida plenamente, devemos nos render ao Rei que Jesus é e de que realmente precisávamos, não aquele que poderíamos ter imaginado para nós mesmos. A terça-feira vai terminar. E a sexta-feira está chegando. Jesus é real. Ele está totalmente no controle, enquanto Ele responde com graça e verdade às armadilhas de todos os lados. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está por vir. Cada palavra e cada passo é para a glória do nome do seu Pai e a salvação daqueles que desejam morrer para si mesmo, pegar a sua cruz, para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Um ótimo dia na presença do Rei. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Essas reflexões são extraídas e adaptadas de um livreto de meditações para a Semana Santa, publicado pela editora Fiel.